Vamos ficar de pé para ler a Bíblia? Abra aí a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, um texto que tem algumas lições para a nossa vida. Já tiramos dele algumas mensagens, mas Deus tem mais a falar ao nosso coração. 1 Samuel, capítulo 30, do verso 1 até o verso 6, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziklag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém. Ó Senhor Jesus, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de ouvir a Tua voz. Que a Tua voz seja ouvida nesse lugar, não os homens com suas doutrinas, mas a palavra de Deus, a palavra que tem tudo aquilo que nós precisamos, que é o alimento para o nosso espírito, que ela seja ouvida essa noite, meu Deus, e que ela traga paz, direção a cada coração, mudança de vida, de pensamento. Tudo isso a Tua palavra pode fazer, se nós abrirmos o nosso coração para recebê-la com um coração grato e sincero, que ela opere aquilo que o Senhor deseja em nossas vidas. E eu entrego a minha vida ao Senhor e te peço, ó Deus, mais uma vez, Tua graça, Tua misericórdia e a unção, o poder do Teu Espírito sobre mim, para que eu consiga ministrar de acordo com a Tua vontade, Deus, usado pelo Senhor para abençoar a Tua igreja essa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar, irmãos. Irmãos, aqui é o texto de Davi nessa cidade em que ele morava com sua família, seus homens, e quando chega de volta de uma batalha, encontra a cidade toda queimada, todas as pessoas levadas, cativas, prisioneiras, e nesse momento todos seus homens, inclusive ele mesmo, se veem sem esposas, sem filhos, sem esperança, com a família destruída. Veja, o que a gente pode tirar de conclusão aqui dessa palavra? Palavra de Deus, palavra que foi narrada na Bíblia, para que a gente tenha uma experiência, para que a gente tenha uma direção dada por Deus. Porque na vida nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa, não é? Nas orações que fizemos ainda há pouco, vimos um exemplo de algo que acontece de repente, de algo que acontece que a gente não espera, de uma perda muito dolorosa, que a gente não está nem preparado para enfrentar, mas isso faz parte da vida. Derrotas, fracassos, não é? Não é só vitória. Às vezes acontecem alguns percalços. Nós temos uma certeza que em Cristo temos a vitória final. A morte foi tragada pela vitória, como diz a palavra de Deus. Então sabemos que temos a vitória final, mas no caminho a gente passa por algumas perdas. Todos nós estamos sujeitos a passar por situações que acontecem repentinamente e que vão nos abalar. Nenhum de nós é inabalável, ou seja, não pode ser abalado por coisa alguma. Isso não existe, irmãos. Nós temos fé, a nossa fé nos fortalece, ela nos faz resistir muito mais. Ela diz a Bíblia que nós vivemos pela fé, mas nós não somos inabaláveis, porque nós somos feitos de carne, concorda? A gente é gente, né? A gente chora, a gente sofre,
E se você olhar para a vida de Jesus como homem, ele também chorou, ele também sofreu, não é? Ele também teve momentos de angústia na sua vida, coisas que aconteceram, coisas que ele não gostaria que acontecessem e que também abalaram. Então, isso é algo absolutamente normal. O problema é que muita gente, quando passa por uma situação dessa, não consegue enxergar uma saída, não consegue enxergar uma solução. E às vezes fica rodando em círculos, em volta do problema, sem saber o que fazer, começa a vir o desespero, que é bem diferente. Passar por uma angústia, passar por uma tristeza, a gente pode. Agora, desesperar, não. Porque desesperar é como perder a esperança. Não, eu tenho a esperança, e a esperança é a fé, a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Então, eu não posso desesperar, eu posso me entristecer, posso me angustiar, mas não posso desesperar. Isso não pode acontecer. Então, as pessoas, às vezes, ao invés de buscar uma saída, elas ficam só rodando em volta daquele problema, se consumindo naquela situação. E aqui nesse texto, ele termina, onde nós lemos até o versículo 6, dizendo isso, que Davi se angustiou. Ele viveu uma profunda angústia, não só por ter perdido a família, mas também por causa dos outros seus amigos que se voltaram contra ele e o culparam por essa situação e queriam apedrejá-lo. Então não é motivo suficiente para qualquer um ficar angustiado, não só a dor da perda, mas também da acusação, né, da ameaça. Então a Bíblia diz, ele muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, está todo mundo amargurado. E a amargura vai contaminando a ponto das pessoas até fazerem besteiras, fazerem coisas impensadas. Aquele sentimento de amargura fez com que os homens que eram fiéis a Davi se voltassem contra ele e queriam até apedrejá-lo, queriam matá-lo, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas aí o texto termina dizendo, porém, Davi fez o quê? Se reanimou no Senhor, seu Deus. Aqui está, irmãos, a grande lição de Deus para nós essa noite. Apesar de tudo isso, Davi, ele próprio, não foi ninguém, ele mesmo, se reanimou em quem? No Senhor. Mas veja, ninguém foi animar Davi. Ninguém foi dar um tapinha nas costas dele, dizer, Davi, isso vai passar, fica tranquilo, são só as pedrinhas que vão jogar em você, tudo vai ficar bem. Não, ninguém foi animá-lo. Ele se reanimou no Senhor. Claro, não foi em nada, não foi em ele mesmo, mas no Senhor. Mas a atitude de se reanimar foi dele. Essa é a atitude que nós precisamos aprender. A atitude de reanimar a nossa vida. Reanimar é voltar a ter ânimo. E isso combina com aquilo que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A aflição me tira o ânimo, a aflição me traz amargura, me traz angústia, mas eu não posso perder o ânimo, então eu preciso me reanimar. Só que essa atitude é minha, ela não pode depender de um estímulo externo. Eu me reanimei porque eu ganhei uma bolada, porque aconteceu uma coisa boa, senão a gente vai ficar sempre dependente das circunstâncias. Se elas são ruins, eu me abato, se elas são boas, eu me animo. Aí a nossa vida vai ser de altos e baixos. Se vierem as circunstâncias ruins, eu posso, como eu disse, me angustiar. Eu posso sentir uma amargura, mas eu mesmo preciso me reanimar, sem depender de nada nem de ninguém para isso, apenas do Senhor. Davi se reanimou no Senhor. E o que Davi tem de especial, irmãos? Aí você diz, Davi era um cara maravilhoso, fez salmos, era um homem de Deus, mas era também um homem falho, um homem que pecou. Nesse contexto aqui, nós vamos ver daqui a pouco na mensagem, que ele estava errado nas suas decisões. Essas coisas não aconteceram à toa, ele cavou essas coisas, os próprios problemas.
Então Davi não tem nada diferente da gente, irmãos. Ele era, sim, como a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus, mas não porque era especial nas suas ações, porque nas suas ações ele era falho tanto quanto qualquer um de nós. O que ele era especial era no seu coração, a maneira de tratar e ser tratado por Deus, a maneira de se comunicar com Deus era diferente, porque o seu coração era segundo o coração de Deus. Então ele mesmo errando, ele supera, ele se restaura, se reanima no Senhor seu Deus. Então o segredo, se é que a gente pode chamar assim, era sempre estar rendido ao Senhor. Davi era um homem que se rendia facilmente a Deus. E isso é uma dificuldade para muitos de nós. Muitos de nós não querem se render. Por que muita gente não se converte? Porque não se rende ao Senhor. Eu já disse várias vezes aqui que conversão é rendição. Como é que é render? Eu digo ao Senhor, eu desisto, eu me rendo. Eu não consigo salvar a mim mesmo. Eu sou um pecador, eu preciso do Senhor. Eu me rendo, Senhor. Davi era um homem que a todo momento se rendia ao Senhor. E é isso que a gente precisa aprender. Mas o orgulho que impede o homem de ser salvo, porque não quer se render a Cristo, às vezes acompanha o crente como nós, que também não quer se render diante de Deus na hora das crises, dos problemas. Quer permanecer orgulhoso, coração duro, achando que vai resolver sozinho, achando isso ou aquilo outro. Não. O segredo, se podemos chamar assim, era Davi viver na dependência de Deus, sempre rendido ao Senhor. Errava, fazia seus erros, sofria as consequências, todos os seus erros tiveram consequência, foram todos perdoados por Deus, assim como os nossos pecados, amém? Todos os nossos pecados foram perdoados por Deus, tem dúvida disso? Mas as consequências nós pagamos todas elas. Consequências de erro nós pagamos, mas os pecados não podemos pagar. Eles são perdoados porque Cristo pagou por nós. Davi teve todos os seus pecados perdoados, mas pagou todos os seus erros com sofrimento, com dor, com decepção. Tudo isso aconteceu na sua vida. Mas ele agora, depois dessa grande desgraça, seus homens se voltam contra ele, ele está sem sua esposa e seus filhos, sem saber o que aconteceu. Não sabe se eles foram levados. A Bíblia diz que foram levados vivos, mas eles, quando chegaram, não sabiam disso. Para eles, podiam estar já todos mortos. Então, ele enfrenta essa situação e agora vai se reanimar no Senhor. E é isso que a gente precisa aprender com Davi. Não os erros de Davi, mas os seus acertos. O seu relacionamento com Deus, a sua rendição incondicional, a sua disposição de se reanimar, mesmo quando está sofrendo por causa dos seus próprios erros. Ele vai se reanimar no Senhor e ele vai superar os seus desafios naquele momento, com uma atitude que parte dele. Davi, como diz o verso 6, se reanimou no Senhor seu Deus. Veja, como é que surgem os problemas na nossa vida? Como eu disse, às vezes surgem do nada, às vezes são coisas completamente inesperadas, que ninguém tem culpa, ninguém cavou, como um acidente, como uma coisa qualquer. É imprevisível, ninguém cavou isso, isso simplesmente aconteceu. Mas às vezes os problemas surgem de uma forma diferente. Veja só, um texto aqui de Jesus em Lucas capítulo 12, verso 54. Aqui a gente começa a ter uma ideia de alguns tipos de erro que não são assim tão repentinos. Lucas capítulo 12, verso 54. Jesus dizendo assim: disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. O que Jesus está dizendo? Que as pessoas sabem prever o tempo. Como é que a gente prevê o tempo? Hoje a gente olha no celular, né? Deixa eu ver aqui, como é que vai ser o tempo hoje? Mas a gente ainda tem um instrumento poderoso para prever o tempo, abrir a janela e olhar para o céu. Hoje de manhã dava para prever o tempo, não dá? Quando você abriu a janela, olhou para o céu, viu aquele céu todo negro, você achou o quê? Que ia fazer sol? Não, você sabia que vinha chuva. É isso que Jesus está dizendo aqui.
Você, quando olha um sinal, você se prepara para o que vai acontecer. Se você olhou e viu o céu todo negro, você sabe, eu vou levar guarda-chuva, porque tem uma grande possibilidade de chover. Então, Jesus está ensinando aqui esse princípio. A chuva não aparece do nada, está um céu azul, 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 de repente começa a chover. Você já viu isso acontecer? Não, não existe. No mínimo, algumas nuvens se juntaram rapidamente e aconteceu. Nunca chove com céu azul. Chove com céu azul? Não, não conheço isso. As nuvens, elas são um sinal de que vai chover. Quanto mais carregadas, quanto mais negras estiverem, mais você se prepara para uma chuva que virá. Então, muitos problemas que a gente enfrenta na vida, não esses inesperados, mas sim aqueles que a gente pode esperar. Porque nuvens escuras vieram se formando ao longo do tempo. E era para a gente estar preparado para isso. É igual guarda-chuva. Você sabia que tinha que ir de guarda-chuva, porque você viu as nuvens. Então, existem alguns problemas na vida da gente que a gente vê sinais de que eles vão acontecer. Então, era para a gente já estar mais ou menos preparado para isso. Quando você começa a ver as nuvens cobrindo o seu horizonte, você tem que se preparar, porque vem algo por aí. Formadas as nuvens ali pelo vento, que mudaram de rumo, vão mudar o rumo da nossa vida também, porque a gente talvez não possa ir para algum lugar. Já aconteceu isso, você vê, vai chover, eu acho que eu não vou lá não hoje, porque vai chover. Você desvia de algumas coisas, vendo os sinais, você se precaver, você muda de rumo, você muda de caminho. Tudo isso deve acontecer. O problema é quando a gente simplesmente ignora os sinais. Simplesmente faz de conta que não existe. Está uma nuvem escura, mas eu vou de bermuda para a rua sem guarda-chuva. Vai voltar todo molhado, não vai? Tem jeito, você ignorou, você vai sofrer as consequências de ter ignorado. Veja, os ventos das nuvens, aí eles atingiram Davi quando ele começou a ser perseguido por Saul. Você conhece a história? Saul queria matá-lo. Isso já era um sinal de ameaça para ele. E ele começa então a fugir de Saul por causa dessa ameaça iminente, de ser pego, de ser morto ali por ele. E aí esses problemas que aconteceram com Davi, nessa fuga de Saul, fizeram com que ele acabasse também perdendo o seu controle emocional. Você começa a olhar a vida de Davi, até o momento que Saul começa a persegui-lo, ele é uma pessoa. A partir do momento que Saul começa a persegui-lo, querer matá-lo, Davi tem comportamentos completamente diferentes do seu usual. Isso abalou o seu emocional. Essa nuvem que chegou da ameaça de morte, da ameaça de perseguição, abalou o emocional de Davi, ele não se preparou para lidar com isso e ele começou a fugir da maneira errada. Ele começou a agir por causa do medo da maneira errada. E às vezes aquilo que a gente teme é o que acaba acontecendo, porque a gente não se precaver da maneira certa, mas faz as coisas na pressão e acaba fazendo da maneira errada. Como é que começou esse problema aqui? Vamos ver 1 Samuel capítulo 27, um pouquinho atrás. Versículo 1, está escrito assim: Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de toda a esperança e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Começou aqui o seu problema. Por medo de Saul, que o perseguia em Israel, ele fugia para cá, Saul ia atrás. Ele fugia para lá, Saul ia atrás. Aonde ele ia, Saul ia atrás, querendo matá-lo. O medo faz a gente fazer coisas impensadas. Davi teve uma ideia, dá a impressão que é uma ideia aqui, né? Olha só o que ele fala. Disse Davi consigo mesmo, já estava falando sozinho, já estava ficando meio doido, né? Falou para ele mesmo: pode ser que algum dia eu venha perecer nas mãos de Saul, eu vou morrer nas mãos dele. Nada há melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Que ideia de jirico, como se diz aí, né, irmãos? Você está em perigo, aí você foge para a terra do inimigo.
Será que isso pode dar certo? Os filisteus são inimigos de longa data de Israel. Como é que você vai fugir de um e vai cair na mão do outro? Tem alguma chance disso dar certo? A gente já começa a ver pela reação dele que as coisas iriam acabar mal. Para fugir, ele pensou o seguinte: eu vou para os filisteus, porque como eles são inimigos, Saul não vai ter coragem de entrar na terra do inimigo para me pegar. Então eu vou para a terra do inimigo. Irmãos, com o inimigo não tem acordo. Tem acordo com o inimigo? Quem é o nosso inimigo? Satanás. Você vai fugir de alguma coisa ruim procurando ajuda em Satanás? É razoável isso? Não é razoável. Então foi exatamente isso que Davi começou a fazer. E nesse período de tempo, que a história diz, foram 16 meses, 1 ano e 4 meses, que Davi passou na terra dos filisteus. Nesse tempo, Davi deixou a presença de Deus. Davi já não tinha mais inspiração de Deus. Nesse tempo ele não orou, não há nenhum relato bíblico que você veja Davi orando no tempo que ele teve lá com os filisteus. A sua preocupação era só escapar de Saul. A sua preocupação era se livrar do seu problema. Ele não teve vida espiritual no tempo que esteve com os filisteus. Não foi nesse tempo que ele escreveu algum salmo. Porque ele estava na terra do inimigo, na companhia de hostis, por escolha própria, achando que isso era a solução para o seu problema. Se isso acontecer com a gente, e às vezes acontece ou não? Pelo medo, a gente toma a decisão errada. A gente vai buscar ajuda no lugar errado. A gente vai se cercar da companhia de pessoas erradas. Lembra de Pedro? Pedro, quando se sentou na roda, em torno da fogueira, enquanto Jesus estava sendo julgado, alguém disse: você era de uns tais. Ele: eu não conheço esse homem. Porque ele estava cercado de gente ruim, de gente que não queria nada com Jesus. E assim Davi também se cercou de um povo hostil, que não queria nada com o povo de Deus, que era um inimigo natural. E aí não há como ter vida espiritual cercado. Na roda dos escarnecedores não há vida espiritual. Por isso o Salmo 1 diz, né, irmãos, que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite não anda na roda dos escarnecedores. Porque se andar, não vai meditar, não vai orar, não vai ter comunhão com Deus, não vai louvar, não vai ter vida com a igreja, não vai fazer nada disso. Basta você ver, o afastamento vai provocando um esfriamento. Assim aconteceu com Pedro. Ele foi se afastando gradativamente do Senhor até que se sentou na roda dos escarnecedores até passar a negar o Senhor. Foi isso que aconteceu. Então, irmãos, isso vai acontecer com Davi. Ele não vai orar, ele não vai ler a palavra, ele não vai buscar a Deus, ele não vai cantar, ele apenas vai fugir. E o coração dele o enganou. Foi alguém que deu essa ideia para Davi? O versículo 1 do capítulo 27 que a gente leu diz que não. Diz que ele estava falando com ele mesmo. Eu acho que é um amigo imaginário. Será que Davi tinha um amigo imaginário? Estava falando com ele mesmo. Não foi alguém que disse: Davi, por que você não foge para os filisteus? Às vezes até acontece isso também, não acontece? Alguém vem te dar um conselho errado e você ouve, pega aquilo e vai e faz tudo errado. Mas não, Davi não precisou que ninguém desse um conselho. Isso nasceu no seu próprio coração. Porque o coração do homem é enganoso. Quem enganou Davi foi o seu próprio coração, porque ele achou que essa era a solução. Ele pensou logicamente, ele: não, Saul não vai ter coragem de vir atrás de mim aqui no meio dos filisteus. Então, foi apenas fruto de um raciocínio lógico, mas nem todo raciocínio lógico está de acordo com a lógica de Deus. Concorda com isso? Então, o coração de Davi o enganou. Ao falar com ele mesmo se enganou, não foi ninguém que o enganou, não foi o diabo, não dá para botar a culpa no diabo, não, foi ele mesmo. Foi o auto-engano. Eu costumo dizer que o auto-engano é o pior de todos os enganos. Porque sou eu enganando a mim mesmo, como se já não tivesse o inimigo para fazer isso, né? E isso é muito ruim. E veja, esse auto-engano contagiou as outras pessoas. O capítulo 27 continua dizendo assim no verso 2: Dispôs-se Davi, e com os 600 homens que com ele estavam,
passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, Jezreelita e Abicail, viúva de Nabal, o carmelita. O engano de Davi não só o enganou, como ele se espalhou para todos que estavam com ele. Os 600 homens de Davi, não teve um com coragem de dizer para ele: Davi, isso não vai dar certo. Pensa bem, a gente vai para a terra do inimigo. A gente vai morar em Gate, é isso mesmo, Davi? É isso mesmo que você quer? É isso mesmo? Pensa bem, não. Todos foram enganados. As mulheres não falaram nada. Ninguém falou nada. Todo mundo aceitou e foi. Ninguém argumentou, porque o engano, ele contagia, irmãos. Davi foi contagiado pelo engano que ele mesmo produziu para ele, e com esse engano ele contagiou todas aquelas pessoas. E aí sabe o que acontece quando isso se dá? Um engano chama o outro. A Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. E a pior coisa que tem, que Satanás sabe fazer, é fazer as coisas a princípio darem certo para a gente achar que está no caminho certo. Já viu isso? Você faz a coisa errada, mas Satanás no princípio faz dar certo. E esse é o problema das pessoas que são guiadas por aquilo que dá certo. Irmão, até macumba dá certo. Sabia disso? E se você for guiado por isso, você vai virar macumbeiro. Nós não somos guiados pelas coisas que dão certo. Nós somos guiados pela verdade. Concorda? Então não importa se dá certo ou se dá errado. O importa é se é verdadeiro ou se é falso. Porque o que é falso às vezes dá certo. E não é esse o problema. Mas o plano de Davi deu certo. Veja o versículo 4. Avisado Saúl de que Davi tinha fugido para Gate, o que ele fez? Desistiu de o perseguir. Aí Davi pensou que, está vendo? Estava certo. Olha o problema. Você faz tudo errado e dá certo. O que acontece quando isso acontece? Você continua fazendo tudo errado. Fez tudo errado e deu certo, aí você diz: está vendo? Era isso mesmo, viu? Meu plano foi de Deus. Ainda diz isso, foi de Deus essa. Foi, olha, o Espírito Santo que deu essa saída. E você não analisa se isso é verdade, se é mentira, se o princípio é bom, se é correto, se é justo, se é honesto, se é moralmente aceito. Não, deu certo. Esse é o padrão para a gente fazer as coisas. E aí, pecado chama pecado, abismo chama abismo. E as pessoas ficam fazendo essas coisas. Na vida prática, irmãos. Fazemos o que é errado, dá certo, continuamos a fazer. Eu vou usar um exemplo aqui que talvez escandalize, mas não é porque eu estou de olho em dinheiro, não. Mas é o que está acontecendo muitas vezes. A situação financeira está difícil para todo mundo, tá ou não está? Aí você faz assim: eu acho que eu vou economizar o meu dízimo. Porque quando a situação financeira está difícil, a primeira coisa que corta é o dízimo. Não é a TV a cabo, né? Não é o salão de cabeleireiro, não é a roupa de marca. A primeira coisa que corta é o dízimo. É assim que fazem na igreja, ou não? Estou exagerando? Muitos fazem isso. Não estou dizendo que é você, aqui não, vocês são ótimos. Mas tem muita gente que faz isso, tá? Tá ruim a coisa, o primeiro corte é o dízimo, em vez de cortar as outras coisas. E aí o que a pessoa faz? Ela corta e sabe o que acontece? Nada. Isso é ameaça de pregador mentiroso. Se você não der o dízimo, o gafanhoto vai te devorar, blá, blá. Já viu isso? Tem pregador que fala isso. Se você não der o dízimo, vai vir um gafanhoto, você pensa que gafanhoto é imenso. Gafanhoto é feio pra caramba. Você tem medo de gafanhoto? Eu tenho medo de gafanhoto. Eu não boto a mão num gafanhoto nem que a vaca tussa. Bicho nojento aqui. Aí você imagina um gafanhoto gigante, aquelas garras, devorando você, porque você não deu o dízimo. Só que isso não acontece. Não é esse sentido que a Bíblia coloca. Não vai vir um gafanhoto e vai devorar você. Aí você vai dizer assim: bom, deu tudo certo. Não aconteceu nada. Então eu vou continuar no mesmo erro. É isso que acontece. Esse é um exemplo, e poderia ter outros N exemplos de coisas que a gente faz errado, nada acontece, não cai um raio na cabeça,
não fulmina ninguém na hora, a gente continua fazendo errado e achando que deu certo. No final, recupera a vida financeira e diz, Deus foi tão bom, tão misericordioso, que mesmo eu não dando, Ele me abençoou e as coisas mudaram. Só se Deus mudou, né? Só se a palavra de Deus não é mais verdadeira. Se é para a gente pensar dessa forma. Isso é um problema do auto-engano misturado àquilo que dá certo. E aí a gente vai, um abismo chamando o outro, um pecado chamando o outro. E aí, o que Davi deve ter pensado nessa hora é o que muita gente pensa. Graças a Deus, o Senhor me livrou das mãos de Saul. Glória a Deus, Saul não vem mais para cá. Deve ter dado até uma festa, né? Vamos comemorar, estamos livres de Saul. Mas agora estamos no meio dos filisteus. Estamos livres de Saul, mas agora estamos morando em Gate. É como sair do Rio de Janeiro e morar em Sodoma. Estou livre do Rio de Janeiro, mas fui para Sodoma. O que você acha disso? O Rio de Janeiro é muito violento, mas fui para Gomorra. Não adianta nada. E ele foi morar em Gate. E aí, esse engano fez com que ele dependesse do mundo e não de Deus. Fez com que ele dependesse das coisas do mundo e não de Deus, irmãos. Mesmo capítulo 27, verso 5, olha o que acontece. Disse Davi a Aquis, se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Olha Davi, o que ele está dizendo aqui. Lembra o seguinte, Davi nessa hora, perseguido pelo Saul, ele já tinha sido consagrado por Samuel, rei de Israel. Esqueceu disso? Já tinha acontecido isso, só não podia assumir porque Saul ainda estava vivo. Mas agora ele se coloca como servo desse rei Aquis. E disse, se você for misericordioso comigo, me dá uma terra, porque eu não sou digno nem de habitar na sua própria cidade, dá uma para mim. Que, coisa bonita, que bajulação. Davi se transformou agora num bajulador, porque ele está na mão do rei Aquis. Ele está num país estranho, numa gente estranha, que são inimigos dele, então ele tem que se humilhar diante dessas pessoas, achando que elas vão trazer a solução que ele precisa. Ele se humilha diante do rei, ou seja, ele está dependendo do mundo e não de Deus. Ele agora está dependendo de uma pessoa do mundo, ao invés de depender de Deus. Ele está dependendo da misericórdia de um ímpio, ao invés de depender da misericórdia de Deus. É isso que Davi está passando nesse momento. Ele se fez servo de Aquis. E Aquis era rei de quem? De Gate. Sabe o que significa o nome Aquis na língua lá dos filisteus? Fui buscar aqui, encantador de cobra. O que você acha disso? Senhor encantador de cobras, agora o Senhor é o meu Senhor. Você imagina um servo de Deus dizendo isso para alguém? Senhor encantador de serpentes, agora você é o meu Senhor. E Aquis era o rei da onde? Gate. Você lembra daquele gigante que Davi matou? Golias? Qual era a cidade de Golias? Gate. Davi vai se submeter ao rei de Gate, da cidade do gigante que ele mesmo matou. Ele matou o gigante, mas agora o gigante está em cima dele. Olha o problema, irmãos. Olha o que faz uma decisão errada, um auto-engano da pessoa. E aí, volta a dizer, um abismo chama outro abismo. Esse caminho só piora. As coisas vão se enrolando cada vez mais, porque ele não está na presença de Deus, não está dependendo da misericórdia de Deus, está buscando no encantador de cobras a misericórdia que ele precisa. Veja o que acontece do versículo 8 em diante, aí no capítulo 27. Subia Davi com seus homens e dava contra os jerusitas, os gersitas, os amalequitas, por quem eram estes moradores da terra, desde Telã, da direção de Sura até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher, tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos, as vestes,
voltava e vinha a Aquis. E perguntando a Aquis: contra quem deste hoje? Davi respondia: contra o sul de Judá, e o sul dos Jerameelitas, e o sul dos queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia: para que não nos denunciem, dizendo, assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias em que habitou na terra dos filisteus. Deixa eu explicar para você o que é isso aqui. Ele saía para a guerra e dizia para Gate: eu agora sou teu amigo, sou teu aliado, eu vou lutar contra o sul de Israel, eu vou lá investir contra as cidades de Judá. Só que ele não fazia isso. Ele fazia isso com as cidades aliadas dos filisteus, amalequitas, todos aqueles ali. Matava todo mundo, para ninguém vir contar para Aquis que ele estava fazendo isso. Não deixava testemunhas. E quando voltava a Aquis dizia: onde você foi hoje? Eu fui para o sul de Judá. Não, na verdade tinha matado os amigos de Aquis. Parece bacana, matou inimigos. Mas isso é mentira, irmãos. Existe mentira bacana? O que você acha? Existe uma mentira boa, justificável, aproveitável? Isso é engano. Engano vem do diabo. Quem é o pai da mentira? Satanás, mentiroso desde o princípio. Não se mente em nome de Deus. Se vai mentir, já é em nome do diabo, porque o pai da mentira é o diabo. Então não existe mentira boa, porque ela vem do diabo. E ele mentia para Aquis e tinha um comportamento completamente absurdo nessa situação. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cada vez se atolava mais na lama da sua decisão de ir morar com os filisteus. Mas ele estava ali como um agente secreto, infiltrado, ou coisa assim. Não. Foi uma decisão errada, e o futuro vai mostrar isso. Foi uma atitude errada, uma atitude que atolava cada vez mais ele na lama, na mentira, no engano de Satanás. E assim ele fazia dia a dia. A mentira era perfeita, mas era uma vida dupla. No versículo 12, continua o texto dizendo: Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Ele enganou Aquis. Aquis acreditou nele, achou mesmo que ele tinha se tornado inimigo de Israel. Colocou sua confiança nele, mas ele não era digno de confiança. Era uma mentira perfeita. Ninguém desconfiou de nada. Ou seja, mais uma vez, deu certo. Fez uma mentira, mas deu certo. A gente seguia pelo que dá certo, ou a gente seguia pela verdade? Esse é o grande problema do engano. Você faz uma coisa errada e dá certo. E aí você começa a achar que Deus mudou, que Ele de vez em quando se permite um errozinho para depois consertar e fazer dar certo. Não. Davi estava se atolando cada vez mais na mentira. O que Davi se tornou ao morar com os filisteus? Ele se tornou um filisteu. Não dá para ser filisteu por fora e israelita por dentro. Era isso que ele queria parecer, né? Meu coração é de Israel, mas por fora eu me pareço com um filisteu. Não. Na verdade, ele se tornou um filisteu. Diz-me com quem andas e te direi quem és, é um ditado antigo, né? Foi andar com os filisteus, se tornou com a mesma índole, com o mesmo caráter, baseado na mentira, na traição, na falcatrua. Foi assim que se tornou Davi nos 16 meses em que morou com os filisteus. Irmãos, a Bíblia não aprova isso. Leia comigo Mateus capítulo 6, versículo 24. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo número 24. Jesus falando, disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro,
ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É claro o que Jesus falou. Davi quis juntar o útil ao agradável, como se diz. Servir a Gate, servir a Aquis e, ao mesmo tempo, ser israelita. Não dá para servir a dois senhores. E isso, irmãos, é um desafio para a gente. É um desafio para um homem e para a mulher de Deus. Manter a fidelidade, mesmo quando as coisas vão mal, mesmo quando está sendo perseguido injustamente, mesmo quando está correndo perigo. Isso é um desafio. Nesse período de tempo, Davi não escreveu nenhum salmo. Davi não teve alegria de louvar ao Senhor, porque esse tipo de vida dupla faz a gente perder a alegria. Pode ser que por fora a gente esteja enganando muita gente, como ele enganou direitinho a Aquis, mas por dentro ele não pode enganar ao Senhor. E ele está vivendo uma vida conturbada, sem alegria, sem prazer de louvar. E é isso que tem acontecido hoje com muita gente, até dentro da igreja. Vive esbarrando aqui, caindo ali, achando que Deus está aprovando o que a pessoa está fazendo, mas não está aprovando. Ele só não está punindo. Existe uma diferença entre Deus aprovar e Deus não punir. Ele não está punindo, mas ele não está aprovando. Porque aquilo que Deus reprova, ele sempre vai reprovar. Por isso chegamos ao capítulo 30 com aquele acontecimento. Um belo dia, Davi saiu para mais uma de suas mentiras, ir atacar uma terra dos filisteus, fingindo que estava atacando Israel. Quando ele voltou, o que ele encontrou? Sua cidade desolada, toda queimada. As coisas acontecem por acaso? Não, as coisas não acontecem por acaso. Pode não estar acontecendo agora a punição, pode não estar sofrendo agora as consequências, mas a Bíblia é clara ao afirmar que aquilo que o homem semear, ele também ceifará, ele colherá. E chegou o dia da colheita de Davi. Ele chegou e viu tudo aquilo arrasado, toda a cidade queimada, sua família levada, nem uma mulher, nem uma criança no arraial, e os seus homens agora querendo matá-lo. Foi isso que aconteceu com Davi nesse momento. Mas aí a Bíblia diz no verso 6 que a gente leu: porém Davi se reanimou no Senhor. Como é que isso é possível, irmãos? E é isso que eu queria deixar para você essa noite. Essa mensagem não é para nos acusar dos nossos erros, não é para trazer peso à nossa consciência, mas é para a gente entender que mesmo que isso esteja acontecendo com algum de nós, primeiro, poderia ser evitado. Primeira coisa que você precisa entender, poderia ter sido evitado. Se agisse diferente, se fizesse diferente, se tomasse decisões diferentes, poderia ter sido evitado. Mas não foi, e agora? Agora eu quero dizer só isso para você. Tem jeito. Davi se reanimou no Senhor. O que esse texto diz é que Davi deu a volta por cima, como a gente costuma dizer popularmente. Tudo caiu, a casa caiu, mas ele deu a volta por cima. Não é hora agora de achar o culpado, eu só contei a história para você entender o raciocínio. Mas na hora que a gente está vivendo isso, o que importa agora é reanimar-se no Senhor e não ficar mais longe ainda do Senhor. Já chega o tanto que Davi desceu, agora é hora de voltar. É como o filho pródigo, já foi comer com os porcos, agora é hora de retornar. Davi chegou ao mais baixo nível naquele tempo, agora é hora de voltar para Israel. Agora é hora de se reanimar no Senhor. Ainda há jeito, ainda há esperança. Se a atitude mudar, tudo pode mudar. Só não há mudança se a atitude não mudar. Se continuar do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, o resultado vai ser o mesmo. Mas se tomar uma decisão, não importa o quanto culpado você seja, se tomar uma decisão, as coisas podem mudar. Reanime a sua vida no Senhor.
Volte-se para Deus, porque é rico em perdoar, diz a Bíblia. Deus é misericordioso, irmãos. E a misericórdia não tem fim. Ela não acaba com a profundidade dos nossos erros. Ela continua existindo. É só voltar-se para Deus. É só voltar para o Senhor e se reanimar. Anime a sua vida novamente. Anime o seu coração mais uma vez, porque ainda há solução. Ainda há um jeito de consertar todos os erros cometidos, todas as besteiras feitas, todas as atitudes erradas. Ainda dá para mudar. Você acredita nisso, irmãos? Eu acredito nisso, porque você está vivo ainda. Só não dá para mudar depois que morre. Mas Davi não morreu. Suas esposas, seus filhos não morreram. Foram só levados. Ainda dá para mudar. Reanime-se no Senhor. Anime a sua vida em Deus mais uma vez. Volte a ser como Davi. Volte a orar, volte a louvar, volte a escrever salmos, volte a ter uma vida com Deus, volte a ter a comunhão com o Senhor, e a vida vai se reanimar. Por mais desanimador que esteja agora a situação, por mais triste que esteja agora o coração, se você se reanimar em Deus, as coisas vão mudar. E assim aconteceu com Davi. Davi não ficou para sempre na terra dos filisteus. O erro passou como todos os outros erros que cometeu. Deus o perdoou e o restaurou. Sofreu as consequências, mas no final deu a volta por cima e a vida continuou para morrer junto com o Senhor e para ser um homem de Deus, lembrado até os dias de hoje. É isso que Deus quer para nós. Não quer pessoas perfeitas, mas quer pessoas que se arrependam e voltem. Pessoas que se reanimem nele, no Senhor. É tudo que a gente precisa. Amém? Vamos orar? Vamos fazer uma oração a Deus. Eu não sei como é que você está vivendo essa noite, não sei como é que você chegou aqui na casa de Deus, mas se há algum motivo para você se reanimar, se em alguma área da sua vida você precisa retomar alguma coisa, eu queria orar com você. Eu queria pedir aos pastores que orassem por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vem orar junto com a gente. Venha colocar diante de Deus a tua vida e pedir: Senhor, me fortalece. Eu quero me reanimar no Senhor. Eu quero me reanimar em Deus. Eu preciso disso, porque o Senhor há de perdoar os meus erros, minhas falhas, aquilo que eu mesmo cavei, mas eu vou tapar essa cova e eu vou andar por cima dela, porque o Senhor há de me reanimar essa noite. Eu vou me reanimar, eu vou voltar a ser salmista, eu vou voltar a ser um levita, eu vou voltar a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu vou voltar a ter comunhão com o Senhor, e eu vou reanimar a minha vida no Senhor. Fala para Deus essa noite. Deus está de braços abertos, esperando esse teu ânimo. Jesus disse: meu filho, tem de bom ânimo. As aflições vão vir, mas tenha bom ânimo. Não deixe o teu ânimo cair, não deixe o teu semblante cair. Oh Jesus, cuida dos meus irmãos aqui, Senhor. Cuida de cada um deles, Pai. Cuida do coração, da alma, do espírito. Cuida, Pai, do interior, daquilo que ninguém vê, da dor que ninguém sabe. Cuida, Senhor. Cuida deles, meu Deus. Manda embora toda a dor, toda a tristeza. Se eles tomarem hoje a decisão, é no Senhor que eu vou me reanimar. É no Senhor que eu vou buscar. E o Senhor tem muito para oferecer, o Senhor tem muito para dar. Meu Deus, cura os meus irmãos. Cura as feridas, Pai. Cura as feridas do coração. Traz um ânimo novo para a vida deles, Senhor. Que seja o início de uma nova experiência contigo, Pai. O início de coisas grandes que o Senhor tem para cada um deles. Abençoa, Pai. Restaura. É o que eu te peço junto com eles em oração. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te sustente, te transforme, reanime a tua vida em nome do Senhor. Vamos louvar a Deus.